Boa noite a todos. Hoje é dia 12 de setembro de 2019. Vamos dar continuidade ao nosso curso esquematizado da lei, do Código de Normas, das normas extrajudiciais do Estado do Paraná. Então, é o curso do Código de Normas extrajudiciais do Paraná, é um curso esquematizado. Então, essa é a nossa aula 5. Hoje, eu tomei uma providência, me dirigi à papelaria e comprei já uma caixa. Porque ontem, né, nós ficamos aí sem o cartucho, né, do pincel, que acabou, então agora vai ficar ótimo. Aula 5, nosso curso do Código de Normas Extrajudiciais do Paraná. Esse curso é um curso esquematizado, nós estamos fazendo aí esquema de todo o Código de Normas, que vai ser extremamente importante para quem for fazer a prova oral, como também para quem for fazer outras provas de cartório. Nós observamos aí que esse Código de Normas, ele é recheado, né? Ele é permeado assim, das disposições, dos provimentos do CNJ, das resoluções, das leis notariais. Então, é extremamente importante para quem for testar aí uma prova cujo conteúdo seja o direito notarial e registral. Agora, nessa aula 5, nós vamos encerrar essa primeira fase, que é a fase que é o capítulo 1, que trata das disposições genéricas, gerais, pertinentes aos notários e registradores. Nesse primeiro capítulo, nós temos 7 sessões. Nós vamos hoje vencer essa última sessão, que é a sessão 7ª. Do que trata a sessão 7ª? A sessão 7ª vai tratar da fiscalização. É a fiscalização. Inclusive, sessão 7ª foi tema da prova de segunda fase. Né, Renato? Foi. Vamos ver lá que foi. Artigo 73. Não foi o artigo 73. Foi o artigo 82 ao artigo 86, mas já vamos chegar a eles. Vamos lá para o artigo... Ah, sim, verdade. A sindicância, né? A sindicância. 73. A quem compete a fiscalização? Então, vamos colocar lá. A quem compete a fiscalização? Essa fiscalização, ela pode ser tanto uma fiscalização ampla, como ela pode ser uma fiscalização em sentido estrito, em sentido restrito. Se ela for em sentido amplo, né, na acepção ampla, ao Corregedor Geral de Justiça, e em sentido estrito, ao Juiz Corregedor do Foro Extrajudicial. Renato, então eu lhe pergunto, a quem compete a fiscalização dos serviços notariais e registrais no Estado do Paraná? Em sentido amplo, é o Corregedor-Geral da Justiça e nas comarcas, ao Juiz Corregedor do Foro Extrajudicial. Do Juiz Corregedor. Então, esse estrito é nas comarcas. Isso. Comarcas, né? 74. O artigo 74, por sua vez, ele vai dizer o que tanto o Corregedor-Geral como o Juiz Corregedor do Foro Extrajudicial,
o que eles podem, quais os instrumentos que estão disponibilizados juridicamente a eles para o exercício dessa atividade de fiscalização. No desempenho dessas funções, então nós vamos colocar aqui no desempenho das funções, o que eles podem, como a gente diz, lançar mão, o que eles podem? O desempenho das funções. Eles podem praticar alguns atos, e quais seriam? Eles podem baixar instruções, vamos colocando aqui, baixar instruções, eles podem emendar erros, correto? Isso aí é o que eles podem. Eles podem punir as faltas disciplinares e os abusos, punir faltas, abusos, com anotação na ficha funcional. Com anotação na ficha funcional. Mas, emendados erros, punindo as faltas disciplinares e os abusos, com anotações em ficha funcional, sempre após regular processo administrativo. Então, esse punir faltas e abusos vai redundar em uma anotação. Em uma anotação na ficha funcional. Então, anotação na ficha. Na ficha. Mas isso só pode ocorrer após regular processo administrativo. O que o Código de Normas confere, Renato, aos que exercem a atividade de fiscalização? O que podem eles, Renato? Baixar instruções, emendar erros, punir as faltas disciplinares e os abusos. E essas faltas e os abusos vão redundar em quê? No processo administrativo disciplinar. Não. Anotações na ficha funcional, anotação. Né? E essa punição, ela na verdade ela é consequência do quê? Do processo administrativo. É consequência do processo administrativo. Sim. Né? O fato de haver processo administrativo, nós bem sabemos, que não exime, né, de se responder pelas consequências civis e criminais. Então, acho que isso até tranquilo, relevante, porque nós bem sabemos já disso, né? Vamos lá. O artigo, eu vou... E agora, eu observei, Renato, é o seguinte, se eu mando o PDF para você, agora, ele fica todo vários arquivos, entendeu? Sim. Só ao final, é porque quando eu tiro a fotografia nesse programa que se chama Scanner, se eu tiro todas, ele cria um arquivo só. Aí se eu mando uma, aí ela fica partida. Eu acho melhor mandar um arquivo só. Eu uso ele também. Você usa, né? Uso. É ótimo esse. Excelente. A inspeção permanente. Vamos tratar agora da inspeção permanente. Então, a quem compete a fiscalização? Em sentido amplo, ao corregedor. Em sentido estrito, nas comarcas, ao juiz corregedor do foro extrajudicial. Para eles exercerem essas funções, eles podem baixar instruções, emendar erros e punir faltas e abusos, que vão redundar em anotação na ficha funcional. Essa punição das faltas e dos abusos só ocorrerá após regular processo administrativo. O fato de haver processo administrativo não
exime das consequências, o notário registrador, das consequências civis e criminais. Então, vamos agora para o artigo 75. Artigo 75. A respeito da inspeção permanente. A quem incumbe a inspeção permanente na circunscrição do Foro Central da comarca da região metropolitana de Curitiba? É isso que diz o artigo 75. Ao juiz da Vara de Registros Públicos. A inspeção permanente, né, do Foro Central, da comarca da região metropolitana de Curitiba ao juiz da Vara de Registros Públicos. Juiz para registros públicos. Ok. 76. É uma atribuição que é deferida, que é conferida ao juiz corregedor do foro extrajudicial. Renato, relativamente aos livros, aos arquivos, aos processos, o que pode ordenar o juiz corregedor do foro extrajudicial? Que sejam transportados ao fórum para serem examinados. Transportados ao fórum. Ok? Tranquilo. Vamos adiante. 77. O 77, ele traz uma regra que autoriza o juiz corregedor. Juiz corregedor. É uma regra dirigida ao juiz corregedor. O juiz corregedor, ele pode, do foro 77, o juiz corregedor, ele pode exigir que os notários e os registradores apresentem seus títulos, né? Apresentem seus títulos no início das correições, inspeções. E eles, notários e registradores, eles são obrigados a exibirem. O que o juiz corregedor pode exigir dos notários e registradores, Renato, relativamente aos títulos? Que eles exibam seus títulos no início das correições ou inspeções. E eles são obrigados a fazê-lo? São obrigados. Exato, são obrigados. O 78, agora, vai tratar de uma atribuição do juiz corregedor do foro extrajudicial. O juiz corregedor do foro extrajudicial, o juiz corregedor do foro extrajudicial, ele pode, Renato, pode não, ele na verdade, ele promoverá inspeção. Quando, Renato? Vai seguindo aí para mim. Quando será a inspeção? Renato? No primeiro trimestre de cada ano. No primeiro trimestre. Mas só isso? Ou ainda, né, quando reputar necessário ou conveniente.
necessário e conveniente, correto? Então, isso aí. E ele vai, 78, ele vai instruir o que ocorre com essa inspeção. Ele instrui os agentes delegados sobre seus deveres e adota providências legais e regulamentares. Na inspeção, então, nessa inspeção, ele vai instruir os agentes a respeito dos seus deveres. Eu vou simplesmente colocar instruir, mas não só isso, ele vai também adotar providências ou legais ou regulamentares. Ótimo. Então, Renato, o juiz corregedor do foro extrajudicial, ele inspecionará, ele promoverá uma inspeção pessoalmente. Essa inspeção é uma inspeção pessoalmente. Ele promoverá essa inspeção pessoalmente. Quando? No primeiro trimestre de cada ano, ou quando reputar necessário e conveniente. Com essa inspeção, ele vai instruir os agentes a respeito de seus deveres, mas não apenas isso. Ele vai adotar também providências as legais e as regulamentares. Agora vamos aqui para o parágrafo 1º. O parágrafo 1º fala a respeito do foro, trata do Foro Central de Curitiba. É o artigo 78, parágrafo 1º. É o artigo 78, parágrafo 1º. Vamos lá. 78, parágrafo 1º. No Foro Central de Curitiba, o juiz corregedor do foro, ele pode elaborar um plano de inspeção sem a trimestralidade, mas esse plano de inspeção deve ser submetido à aprovação da Corregedoria da Justiça. Então, nós vamos colocar que no foro central, e se ele é foro central, é o foro da Corregedoria, o juiz corregedor do foro extrajudicial, ele pode elaborar um plano. E esse plano não é vinculado à regra da trimestralidade. Esse plano, entretanto, ele deve ser submetido à aprovação da Corregedoria. Submetido previamente à aprovação da Corregedoria. Corregedoria de Justiça. Corregedoria de Justiça. O parágrafo 2º, ele traz uma regra a respeito de haver ou de ser constatadas falhas, né? Haver, então, falhas, constatando-se falhas, né? Tanto na correição quanto na inspeção, esse juiz
será concedido prazo para a regularização. Então, o juiz corregedor do foro extrajudicial, ele vai, por foro extrajudicial, ele vai conceder prazo. Conceder prazo. Para quê? Para regularização. Perfeito. O prazo vai ser concedido para que se promova a regularização. E o que a lei ainda, o que o Código de Normas atribui a ele, magistrado? Ele terá que conferir o cumprimento das determinações. Caberá ao magistrado conferir cumprimento de determinações. Renato, Oi. na hipótese de haver falhas constatadas na correição, na inspeção, o que o Código de Normas diz que deverá o juiz corregedor do foro extrajudicial promover? Bom, será concedido prazo para a efetiva regularização das falhas constatadas, incumbindo ao magistrado, pessoalmente, conferir o cumprimento de todas as determinações constadas na ata de correição. Exato. Perfeito. Aqui vai gerar um outro instrumento. O nome desse instrumento é a ata de inspeção. Ou correição, né? Ata, né? Ata de correição e inspeção. Agora vamos aí para o parágrafo terceiro. É uma regra que deve atender o juiz corregedor do foro extrajudicial. Ele vai enviar à Corregedoria Geral de Justiça. Então, eu já vou usar Corregedor Geral do Foro Extra. Ele vai enviar à CIA Geral de Justiça. O que ele vai remeter até o último dia do mês de março. Então, nós temos um prazo. Último dia, mês de março. O que? Relatório das inspeções. Relatório de inspeções. Ok. Então, o juiz corregedor do foro extrajudicial vai remeter à Corregedoria Geral de Justiça o relatório das inspeções. E qual o prazo? O último dia do mês de março. O que consta esse relatório? Esse relatório é o relatório das inspeções. O relatório das inspeções, ele vai informar as providências, informando as providências a serem adotadas, a serem tomadas. Providências a serem tomadas. Providências a serem tomadas. As providências, relatório circunstanciado e certidão lavrada pelas serventias. Relatório circunstanciado, certidão lavradas, certidões, né? E certidão lavrada, serventias. Serventias. Então, esse relatório, ele terá
as providências? Ele trará. O que conterá esse relatório? Bem, as providências que devem ser tomadas, as providências a serem tomadas, mais o relatório circunstanciado, tanto o relatório circunstanciado também é lavrado pelas serventias, lavrados. Não, será que é mesmo? Não, aqui não, é o relatório circunstanciado é dele, né? A certidão lavrada pela serventia. Lavrada serventia. Lavrada pela serventia, dando conta da regularização de todas as falhas apontadas. O objeto? Qual é o objeto da certidão? Informa, dá conta da regularização das falhas apontadas. Dá conta, informa a regularização falhas. Regularização das falhas. De todas as falhas. Regularização de todas as falhas. No foro central da comarca de Curitiba, as providências observarão o calendário da Corregedoria Geral de Justiça. Então, ele com foro central Curitiba. O que ele diz? Providências. Então, nós vamos ter providências no calendário da CIA Geral de Justiça. Vamos lá. O juiz corregedor do foro judicial, ele deve, no prazo, último dia do mês de março, remeter à Corregedoria Geral de Justiça um relatório das inspeções. Esse relatório ele vai conter as providências a serem tomadas pelas serventias objeto de inspeção e será acompanhado de relatório circunstanciado e de certidão lavrada pela serventia. Nessa certidão, a serventia informa da conta da regularização daquelas falhas apontadas. A regra para o Foro Central de Curitiba é que as providências obedecerão ao calendário da Corregedoria Geral de Justiça. Então, esse aí que é simples também. Quando nós esquematizamos, fica mais fácil. Ótimo. É isso? O juiz corregedor do foro deve enviar à corregedoria até o último dia do mês de março relatório da inspeção. Nós colocamos informando as providências a serem tomadas, mas acompanhado relatório circunstanciado e certidão lavrada pelas serventias, dando conta da regularização de todas as falhas apontadas. Dá conta, informa a regularização das falhas. No Foro Central de Curitiba, as providências observarão o calendário da Corregedoria Geral de Justiça. Tranquilo. O parágrafo 4º, por sua vez, ele vai dizer que dispensa-se a inspeção na hipótese de ter havido comissão ordinária antes, no período de 1 de outubro a 31 de março. Vamos lá para o parágrafo 4º do artigo 78. Parágrafo 4º. Parágrafo 4º, artigo 78. Já estamos vencendo esse artigo.
Artigo 78, parágrafo 4º. O que diz? Pode ser dispensada a inspeção. Então, vamos colocar lá. Dispensada inspeção. Dispensada a inspeção se houver havido correição ordinária naquela serventia, né, no período. Renato, em qual hipótese dispensa-se a inspeção? Na hipótese de ter sido realizada a correição ordinária. Em qual período, Renato? E o período é entre o mês de outubro do ano anterior, até a data para a finalização dos trabalhos do ano em curso, que é 31 de março. Ano anterior. A 31. Até a data para a finalização dos trabalhos do ano em curso. Correto? O parágrafo 5º, por sua vez, ele vai tratar também de uma hipótese em que se dispensa melhor dizendo, o que deve ser feito se atender a esta regra, se esta regra é atendida. A dispensa ela deve ser solicitada pelo magistrado. Então, o magistrado solicita a quem? A Corregedor-Geral da Justiça. Ao Corregedor-Geral de Justiça. Pelo sistema informatizado. De Justiça. Então, o parágrafo 4º, vamos lá. Pode ser dispensada a inspeção se tiver sido realizada a correição ordinária no ofício. Se foi promovida a correção ordinária no ofício, no período entre o 1º de outubro do ano anterior até a data para a finalização dos trabalhos do ano em curso, ou melhor, até a data para a finalização dos trabalhos do ano em curso. Até a data. Por que essa data? Porque não é esse o prazo que ele, se lembra no quadro anterior, que ele deveria remeter para a corregedoria o relatório? Até março, né? Até o último dia do mês de março. Não é? O prazo não era até o último dia do mês de março para enviar à corregedoria o relatório da inspeção, informando as providências a serem tomadas? Isso. Mais relatório circunstanciado de certidão lavrada pela serventia das providências. É verdade. Correto? Parágrafo 5º, parágrafo 6º. Encerramos aqui. Parágrafo. As inspeções anuais e dispensas, as inspeções anuais realizadas, inspeções anuais, as inspeções anuais e dispensas, serão anotadas na ficha funcional do magistrado. Então, vamos colocar isso aqui. Anotadas, ficha funcional, magistrados. Artigo 79. Como será feita
a inspeção pelos magistrados. Eu acho que eu vou até colocar aqui mesmo. A inspeção, ela deverá obedecer pelos juízes. A inspeção pelos juízes deverá obedecer aos modelos de inspeção, modelos de inspeção, aos modelos disponibilizados no site do TJ. Vamos colocar aqui, site do TJ. Aí, provavelmente, na Bahia, você também deve receber aí, né? Você deve... nós temos um formulário, né? Aquele formulário, né, com muitos itens, né? Isso, bastante. Muitos itens. Muitos itens. O 80. O que diz o artigo 80? Vai tratar do procedimento administrativo para verificar cumprimento dos deveres. O procedimento disciplinar para verificação do cumprimento dos deveres e eventual imposição das penas disciplinares previstas obedece às normas estabelecidas no Código de Organização e Divisão Judiciárias. Artigo 80. Procedimento disciplinar. Obedecerá a quais regras? A do Código de Organização e Divisão Judiciária do Estado do Paraná. 14.277 de 2003. Normas do CODJ. Procedimento disciplinar. E aí nós temos, né? Verifica cumprimento dos deveres, eventual imposição de penas. Isso é do próprio conteúdo do procedimento disciplinar. Artigo 81. Artigo 81, ele vai tratar da não aplicação, descumprimento da Lei Estadual 13.228. Então, eu vou colocar aqui. Descumprindo-se a 13.228 e também as instruções normativas do Conselho Diretor do FUNARPEM, o que ocorre? Sanções da 8935, sanções disciplinares. Sanções disciplinares. Renato, qual o conteúdo da Lei 13.228? Vamos dar uma olhada? Ele fala do fundo de apoio, né, ao registro civil das pessoas naturais. FUNARPEM. Fundo de apoio ao registro civil de pessoas naturais. Aquele que, exato, cria o fundo de apoio ao registro civil das pessoas naturais. Ok? Perfeito. Agora vamos aqui já, encerrando, passar para o artigo 82. O artigo 82, ele vai dizer como, de que maneira será instaurada a sindicância. A sindicância, ela será instaurada mediante uma portaria do juiz corregedor do foro extrajudicial
portaria sindicância. Então, o juiz corregedor, através de uma portaria, ele vai instaurar uma sindicância. Em quais situações, isso aí foi o objeto da nossa aula, da prova, em quais situações, quando deverá haver a sindicância? Quando desconhecida a autoria do fato. Desconhece-se autoria, fato, e ou inexistir certeza de que este fato constitui infração disciplinar. Inexistir certeza de que este constitua infração infração disciplinar. Inexistir certeza que o fato constitua infração disciplinar. Sempre ampla, contraditório, mais defesa. A resposta foi essa, não foi? Foi exatamente essa. Deve ser instaurada sindicância mediante portaria do juiz corregedor do foro, quando desconhecida a autoria do fato e ou inexistir certeza de que esse constitua infração disciplinar, assegurados a ampla defesa, assegurados a ampla defesa e o contraditório. Ampla defesa, ampla defesa e contraditório. Ampla defesa e o contraditório. Agora, nós vamos ter um prazo no parágrafo 1º. O parágrafo 1º, ele tem como marco temporal a data em que esse juiz toma conhecimento do fato. A sindicância, ela deve ser instaurada, ou melhor, iniciada no prazo de 3 dias. 3 dias a contar da data em que o juiz toma conhecimento. 3 dias, então aqui nós vamos ter a portaria. E ela deve ser encerrada em 60 dias, ao meu entender, da portaria. Correto? E o que sofrerá o indicado, aquela pessoa que sofre o procedimento, né? Que sofre o paciente da sindicância. Ele é intimado no prazo de 15 dias. 15 dias. Ele é intimado para manifestação em 15 dias. O sindicado será intimado para manifestar no prazo de 15 dias, podendo indicar provas. E o parágrafo 3º simplesmente autoriza o juiz a promover as diligências que ele, juiz, julgar necessárias. Então, aqui é autorização ao juiz para praticar as diligências. O juiz praticará diligências necessárias. Ok. Renato, então, quais são as normas que devem atender o procedimento disciplinar? O procedimento disciplinar
ele deve ser iniciado Não, quais as de uma normas? maneira geral, né? Não. O procedimento disciplinar ele deve atender quais normas, de qual código, de qual lei? Do Da Lei 8935. 14.277, as normas do Código de Organização e Divisão Judiciárias. Ah, sim, sim, sim. Correto? 80, né? O procedimento disciplinar para verificação do cumprimento das deveres e eventual imposição das penas disciplinares, Hum, previstas na Lei 8935, hum. obedecerá às normas estabelecidas no Código de Organização e Divisão Judiciária do Estado do Paraná, que é a Lei 14.277 de 2003. Se Então, as for normas. cumprido a Lei 13.228, você está entendendo? É isso que eu estou falando. Estamos repassando o quadro, Renan. Foca Aham. acompanhando aqui. Sei que você está atento. A Lei 13.228, Renato, foi descumprida. Trata do FUNARPEM. A instrução normativa, ou as instruções normativas, as instruções normativas do Conselho Diretor do FUNARPEM. Quais sanções caberá a este agente delegatário? As sanções previstas na Lei 8935. Lei 8935. Quem vai instituir a sindicância? Renato? Juiz mediante portaria. Qual juiz? Juiz corregedor do foro extrajudicial. Ele vai instaurar a sindicância. Em quais circunstâncias? São duas. Quando desconhecida a autoria do fato ou inexistir certeza ou, né? Ou inexistir certeza que o fato constitua infração o fato constitui disciplinar. infração disciplinar. Infração Segurado. disciplinar. O fato de ser instaurada a sindicância afasta, porque aqui é procedimento administrativo. É. Então, a gente sabe disso, né? A gente sabe disso. No procedimento administrativo, há regras próprias, né? Como também no inquérito, não há que se falar em ampla defesa nessa seara. Mas aqui tem essa especificidade. O que deve ocorrer? O que deve ser assegurado, Renato? A ampla defesa e o contraditório. Ampla defesa e o contraditório. Ótimo. Agora, Renato, em qual prazo deve ser instaurada a sindicância? Ela deve ser iniciada no prazo de 3 dias a contar da data da notícia do fato pelo juiz. E E quando ela deve ser encerrada encerrada? no prazo de 60 dias. Encerrada no. Como você falou, 60 dias, provavelmente a contar da instauração da portaria, né? Ou da sindicância, né? Por portaria. Exatamente. Então, ela deve ser encerrada. O sindicado será intimado para quê, Renato? Para se manifestar no prazo de 15 dias. E quais diligências o juiz está autorizado a praticar? As que julgar necessárias para elucidação dos fatos. Exato. Então, é isso. Agora vamos aí passando para o próximo. Essas regras aí são regras extremamente importantes. Vamos lá. 83, 84, 85 e 86. Então, aqui a primeira página já foi. 83. Vamos lá. Concluindo pela inexistência da falta funcional, vamos lá. 83.
inexistência, falta funcional. Inexiste falta funcional. O que ocorre? O juiz ele vai emitir um relatório. Então, não há falta funcional, o juiz emite um relatório. E esse relatório é o relatório final, determinando o arquivamento da sindicância. Relatório, arquivamento, sindicância. E este relatório ele vai ser enviado, remetido à Corregedoria, à CIA Geral de Justiça. No artigo 84, nós temos a hipótese, nós temos que a conclusão é distinta. Nesse caso, a conclusão é de que há ilícito. Há ilícito. A conclusão é de que há ilícito. O juiz, pelo menos ilícito em tese. Ilícito em tese. Conclusão, há ilícito em tese. O juiz instaura o processo administrativo. Então, vai ter uma portaria, e eu vou colocar um processo processo administrativo. E esse processo é um PA. Esse processo administrativo disciplinar, vou colocar processo administrativo. Não é bom ficar... Esse processo administrativo, ele vai ter alguns elementos. Os fatos, ele vai conter os fatos, mas não só isso. As normas violadas, fatos, normas, e não só isso. Vai ser feita também a comunicação à Corregedoria Geral de Justiça. Comunicação, Corregedoria Geral de Justiça. Vamos lá? Renato, o que acarreta a inexistência de falta funcional? O juiz, no caso, concluindo pela inexistência da falta funcional, ele fará um relatório final e vai determinar o arquivamento da sindicância, comunicando esse arquivamento à Corregedoria Geral da Justiça. Ok. Comunica o arquivamento à Corregedoria Geral de Justiça. E se ele constatar que há ilícito, ao menos em tese, o que ele fará? O juiz irá instaurar processo administrativo mediante portaria. Então, que nessa portaria tem que conter a descrição pormenorizada dos fatos imputados e das normas violadas. Dos fatos imputados e das normas violadas. E irá enviar a comunicação dessa portaria, né, dessa instauração do processo administrativo à Corregedoria Geral da Justiça. Comunicação à Corregedoria Geral de Justiça. Fácil, né? Fácil. Arquiva, comunica à Corregedoria. Instaura, comunica à Corregedoria também. Por fim,
O 85, as penalidades de repreensão e multa. Quais são as penalidades que podem ser aplicadas em sede de sindicância, Renato? Repreensão e multa. Repreensão. São essas duas. Repreensão. Multa. Repreensão e multa. Repreensão e multa. Esse também, esse 85 também não caiu, não? Caiu. Também, né? Exato. Penalidades em sede de sindicância. Em sede de sindicância. Penalidades na... Não vou colocar em sede, só simplesmente penalidades em sindicância. Em sindicância. Penalidades em sindicância. A repreensão e multa. A aplicação de penalidade em sindicância não pode ser feita sem a prévia delimitação do teor da acusação e das normas violadas. A aplicação da penalidade. As penalidades em sindicâncias. As penalidades de repreensão e multa poderão ser aplicadas aos agentes delegados. Aplicação. Para que haja a aplicação dessas penas, o que deve ocorrer? Renato? Ela não pode ser feita sem a prévia, para a aplicação da penalidade em sede de sindicância, não poderá ser feita Prévia delimitação. sem a prévia delimitação do teor da acusação e das normas violadas. Prévia delimitação. Bem assim, sem a rigorosa observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Normas violadas. Normas violadas. E, por fim, observância rigorosa, contraditório, ampla defesa. Renato, se houver falta funcional, o juiz vai executar um relatório, o juiz fará um relatório e determina o arquivamento da sindicância. Ele faz relatório, juiz, relatório, mais determina arquivamento sindicância. E ele ainda comunica à Corregedoria Geral de Justiça. Se houver ilícito, em tese, o que ele faz, o juiz, por meio de uma portaria, ele vai instaurar o processo administrativo. O processo administrativo, ele deve conter o processo administrativo. Ele deve conter o quê? Os fatos, a descrição pormenorizada dos fatos e as normas violadas. Quais são aquelas penalidades que podem ser aplicadas em sede de sindicância? Repreensão e multa. Entretanto, para a aplicação das penalidades, deve haver, é imprescindível, a prévia delimitação do teor da acusação, quais foram as normas violadas e a observância rigorosa do contraditório e da ampla defesa. Imprescindível. Pessoal, deu branco agora, você acredita? Mas depois de
Quanto tempo? Imprescindível. É exatamente isso. É engraçado, né, que na realidade, analisando aqui, embora ele possa, o juiz, aplicar a penalidade de repreensão e de multa, ele pode também, né, concluindo pela existência de ilícito administrativo, instaurar processo administrativo. Ele pode, através da sindicância, porque no processo administrativo ele vai ter que, mediante portaria, instaurar o processo administrativo, né, lógico, e tem que conter também a descrição pormenorizada dos fatos imputados. Eu entendo assim, né, por exclusão, que nesse caso seria, do 84, seria nos outros tipos, nas outras penas, né? Seria, no caso da suspensão ou naquela do... repreensão, multa, suspensão, perda. Perda da delegação. Então, para mim, por exclusão, esse 84 seria no caso de... Já que ele pode aplicar a pena de repreensão e multa na sindicância, lógico que isso não vai dizer, não quer dizer que no processo administrativo ele possa sofrer só repreensão e multa, né? Mas dá a entender isso, né? Que se ele pode aplicar repreensão e multa na sindicância, se for caso de repreensão e multa, ele não vai precisar de instaurar processo administrativo, né? Porque isso aí tem uma ideia de economicidade por trás disso, né? Verdade. Mas bem pensado. Mas com certeza, você tem que conjugar com as regras da 8935. Repreensão, multa, suspensão e perda. Perda da delegação. Está faltando alguma? Não, repreensão, multa, suspensão, perda. Suspensão por 90 mais 30, né? Mais 30. E a perda da delegação. Então é isso, repreensão, multa, suspensão. A repreensão e multa ela pode ser aplicada na sindicância, mas a aplicação da repreensão e multa em sindicância sempre prévia delimitação, normas violadas, observação. Era exatamente isso aqui que eles pediam na prova. Isso aí. Foi o 82 com o 86, né? Não, e 85 também. 82 e 85 e 86. Fazer um compilado desses aqui, escrever da forma mais concisa possível, porque era pouco espaço, né? Vou parar a gravação aqui e vou mandar um outro link. Eu vou te falar uma coisa que me aconteceu e olha que interessante. Vou mandar um outro link. Vai parar a gravação, Lúcio? Vou parar a gravação agora, porque eu vou te mandar um outro